Oi pessoal, Sérgio Hart aqui da Cena Digital e mais uma entrevista da série Transformação Digital Brasil em Cena. Hoje a gente vai conversar com Augusto Panachão, vice-presidente de Soluções e Tecnologia da NTT Limited. E se você ainda não assinou o canal, por favor, considera, dá o seu like, aperta o sininho para ser informado de todas as entrevistas com os líderes que estão fazendo a transformação digital no Brasil. A NTT é uma integradora das maiores fabricantes de TI no mercado mundial. Ela não só vende e implementa essas soluções, oferecendo treinamento aos usuários, como também agrega serviços próprios para potencializar os seus benefícios. A empresa atua bastante com serviços de comunicação, redes, segurança e infra de TI. Recentemente, a NTT inaugurou no Brasil um centro de operações de segurança com diversos serviços para seus clientes locais. A NTT tem 40 mil funcionários, está presente em mais de 57 países, atendendo a mais de 10 mil clientes e com faturamento de aproximadamente 11 bilhões de dólares. Alguns clientes no Brasil são o IBGE, Sercom, Mineração Taboca, Hospital Alemão Oswaldo Cruz e a Neo Energia. O Panachão é graduado em Engenharia Elétrica, tem cursos de estratégia, marketing, empreendedorismo e telecomunicações. Ele passou por empresas como a Nortel Networks, Cisco e Dell, sendo que está na NTT Limited desde 2013. Em 2021, o Panachão foi nomeado vice-presidente de Soluções e Tecnologia. Panachão, prazer muito grande em ter você aqui conosco e gostaria de começar fazendo nossa primeira pergunta, já que é a seguinte. Recentemente saiu uma reportagem no Valor sobre uma nuvem privada que a Telefônica, em parceria estabelecida com algumas empresas como a NTT, está fazendo, né? E eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre isso, né? O que está sendo uma nuvem privada e ainda por cima 5G? Ô Sérgio, obrigado aí pela oportunidade de conversar contigo aí, sempre muito bacana, principalmente porque quando a gente faz o que gosta, é legal falar sobre o que a gente faz, né? Então, obrigado aí pela oportunidade. A NTT, ela tem feito muitas coisas com relação ao 5G, né? A NTT, obviamente, em alguns locais do mundo, a NTT é uma operadora, então, mais focada na Ásia, né? Principalmente no Japão, onde é uma operadora, é a principal operadora, a gente é um player de 5G para end user mesmo, né? Fora do Japão e fora da Ásia, a gente ajuda as operadoras, costuma ser mais essa nossa função, né? O 5G, ele mudou, né? Quando as operadoras hoje montam 5G, montam uma infraestrutura para 5G, e obviamente estamos no momento em que isso está acontecendo, o 5G trouxe uns paradigmas diferentes, né, Sérgio, para a operadora. Resumindo muito esses paradigmas, hoje a infraestrutura de 5G, ela é uma grande nuvem, né? A operadora monta uma grande nuvem onde as funções de rede, por exemplo, quando você vai fazer uma ligação, você tem algo na rede dizendo, ou verificando se você tem crédito, por exemplo. Quando você vai entrar na rede, você é autenticado. Os fluxos na rede, parte de segurança, controle do quanto você consumiu de dados, etc. Então, existem várias funções acontecendo ali para que o usuário tenha acesso à rede de telefonia e os dados do 4G, do 5G, qualquer G, né? Essas funções agora estão sendo virtualizadas. Isso é uma mudança para quem está lá, uma mudança bem radical para quem está lá dentro da operadora, né? Isso não é trivial, né? Como é que era antes? Antes você fazia cada uma dessas funções com um aparelho, com um equipamento que você colocava dentro da rede da operadora, ou vários, né? Quando a operadora é grande, num país enorme como o nosso, você fazia isso colocando dispositivos. Então, você pode imaginar aí o investimento, etc, etc. Hoje, você ainda precisa colocar esses dispositivos, esses elementos, mas eles são virtualizados. Como é que você faz isso? Você monta uma grande nuvem interna ali da operadora, né, uma nuvem sobre a qual você vai rodar essas funções de rede de 5G, funções de rede celular de operadora, né? Estou tentando simplificar, mas não precisa ser muito mais complicado que isso, sabe, Sérgio? Então,
você faz uma nuvem que, obviamente, num país do tamanho do nosso, uma nuvem que você tem vários pontos, né, onde essas funções virtuais vão rodar. Aí você tem que ter segurança, você tem que ter administração desses workloads, mas você pode imaginar que, ao invés de espalhar pelo Brasil inteiro dispositivos físicos, você espalhar dispositivos virtuais agora, você imagina o tempo ganho, você imagina a eficiência operacional e tantos outros ganhos que você vai ter quando você monta isso, né? Então, recentemente a Eu gente publicou... vou correr o risco aqui de fazer uma comparação, talvez um pouco pobre, mas eu acho que o público mais leigo vai poder entender, como se fosse uma AWS de telecomunicação, né, de telefonia, né? Exato, perfeito. É Não, não tem nada de um pobre. grande ambiente virtual que é escalável, seguro, configurável, Uhum. flexível, né? Mas que tem funções específicas de operação de telefonia 5G, né? Exatamente, a comparação é excelente, é por aí mesmo, né? Então você tem uma nuvem e com todos os benefícios da nuvem, né? Aquela coisa de você subir as coisas mais rápido, né? A virtualização e a automação ficam muito mais fáceis, né? Então é por aí mesmo. E você falou um ponto interessante, olha que legal que está acontecendo. Dado que a operadora hoje ela é uma nuvem para 5G, por exemplo, e isso não é só 5G, esse movimento já tinha começado um pouco antes, mas agora, obviamente, com 5G se acelerou, né? Você pode imaginar que, se você é uma nuvem lá dentro, rodando os seus serviços, quem que está agora pleiteando um local dentro dos cores de operadora? AWS, Google, Azure, Microsoft, justamente para serem essa nuvem que a gente está falando aí. Então é um mercado, é um movimento que está acontecendo dentro das operadoras, né? Um movimento bem interessante, logicamente tem muitos benefícios para a operadora e players entrantes aí, né? Gente que não costumava participar de núcleo de operadora, né, do core da operação mesmo, hoje participando, sendo escolhido em alguns casos aí pelo mundo, né? Porque você imagina que o mundo inteiro está investindo muito em 5G. Então é um movimento bem interessante. Isso não era uma coisa que acontecia antes, né? E quando esses players entram, né? Eles bagunçam, né, Sérgio? Eles bagunçam e trazem muita coisa boa, mais coisa boa do que coisa ruim, normalmente muita coisa boa, né? Então tá bem interessante o momento. A gente, como você já mencionou, a gente fez recentemente um case numa parceria com a VMware, né, que foi super bacana. A gente é um parceiro deles, é importante, e eles são um parceiro tecnológico nosso muito importante também, né? E se você me permitir também falar, ainda do 5G, você falou de 5G privado, né? Tem um movimento bem interessante acontecendo, que é legal todo mundo ficar de olho, que com a chegada do 5G, o 5G traz vários benefícios aí, não preciso nem falar, né? Acho que já está bem público, mas a gente sempre fala de benefícios para o usuário final, para nós que temos os nossos celulares aqui, e aí você vai ter mais banda, latência menor, e por aí vai. Existe uma outra possibilidade que vai ficar mais quente agora, para a qual a NTT já está se preparando, que chama-se 5G privado, Private 5G. O 5G privado, você imagina, Sérgio, a possibilidade, você que já foi um CIO de empresas grandes, você imagina a possibilidade de você fazer a sua rede 5G dentro de casa, sob administração total sua, né? Você entendeu? Você não está fazendo com as operadoras. Você, por alguns motivos, eu vou dizer quais podem ser eles, você vai fazer uma rede privada, vai fazer uma rede dentro da sua infraestrutura, uma rede sua, onde você controla a segurança, você controla os devices que vão logar, você vai controlar toda a política de priorização, né? Latência baixa, você vai controlar a cobertura para você, que você sabe aonde numa área grande, por exemplo, de uma grande indústria, de uma mineradora, de alguém que tenha precise de uma cobertura muito grande, você vai saber quais são os pontos de cobertura, né? Então você imagina se você pudesse fazer isso, né? Este movimento, ele não está tão quente, porque nós ainda estamos precisando de algumas regulações, principalmente da faixa de frequência, né? Houve agora no Brasil o leilão do 5G, mas esta questão do Private 5G não está totalmente resolvida ainda. Mas daqui a pouco você vai poder fazer isso, você, CIO, né? Você é responsável por tecnologia na empresa. E onde é que isso vai pegar? Você imagina que
a rede celular, a rede 5G, ela tem vários benefícios contra outras redes sem fio. Por exemplo, o Wi-Fi e outras. Existem outras. Esses benefícios, elas se concentram, no caso do Private 5G, de você ter, por exemplo, bastante banda e uma cobertura de uma área grande. Então, você imagina hoje, Sérgio, você sabe muito bem, que você tem teleoperações, ou seja, você tem várias indústrias que já trabalham com um caminhão, um trator, uma máquina qualquer completamente teleguiada, né? Robô, onde você não põe o ser humano. Tem várias vantagens de você fazer isso, né? Você tem um caminhão numa mineração que ele é totalmente autônomo, mas você precisa ter acesso à nave-mãe, você precisa conectar para que a teleoperação funcione, para que a automação funcione. E o 5G privado, ele vai entrar muito aí, ele vai entrar muito numa próxima etapa de IoT, né? Onde você consegue dar muito mais banda, consegue dar muito menos latência, mais controle da sua operação ali, né? Você tem pouca variação de sinal, o 5G é muito bom nisso também. Então, essa fase a gente está esperando, vamos ver o que vai acontecer, né, Sérgio? Essas previsões de futuro, a gente vê que o que está acontecendo, que a indústria principalmente está se mexendo, para que você possa montar uma rede privada, fazer a cobertura do jeito que você quiser, e aí fazer as teleoperações, fazer tudo remoto, fazer o robô. Esses devices, qual a diferença que tem para hoje, né? Para finalizar o que eu ia te falar sobre o Private 5G, o IoT hoje, as redes IoT são redes que você oferece pouca banda para o dispositivo, mas aí é um dispositivo que está medindo, por exemplo, umidade, que está medindo algum dado sensorial básico, e isso daí você não precisa de muita banda e a latência não é tão crucial. Agora, quando você está fazendo uma operação de um robô remoto, você não pode parar, você precisa de muita banda, né? E daí vem essa possibilidade do 5G privado, que ainda as outras opções de rede sem fio não resolvem. Ou são muito caras, ou oferecem pouca banda, muita latência, etc, etc. Então, dentro do 5G, gostaria de apontar isso, porque é algo que está começando, sabe aqueles movimentos que a onda está começando a subir? Obviamente a NTT já sabe fazer isso, né? Conhece do assunto. Estamos esperando algumas coisas, como eu te disse, mas esse movimento, recomendo que a gente fique de olho aí, que é um movimento que deve pegar. Eu espero que até lá eles tenham resolvido já a questão da frequência dos aeroportos, né? Para que a gente possa usar o 5G sem maiores problemas, né? Porque até nos Estados Unidos, né, tá dando controvérsia, né? Isso aqui no Brasil também vai passar pelo mesmo processo de você testar, ou isso já foi feito em relação aos aeroportos aqui? Você está sabendo? Olha, eu acompanhei o que aconteceu nos Estados Unidos. Lá tem algumas faixas de frequências diferentes. Eu não sei bem se aqui no Brasil a gente vai ter esse problema. Essa faixa de frequência que a gente costuma usar para o 5G privado é uma faixa de frequência que pega satelital. Então precisam de algumas alterações. Assim como eles desligaram a TV analógica para rodar alguns pedaços de algumas das redes que a gente tem aí sem fio, o satelital também ele pega uma faixa dessa que a gente costuma usar para o 5G privado, né? E o 5G privado, cada país costuma homologar faixas de frequência diferentes. Isso acontece, né? Mas é melhor quando você usa faixas de frequência que outros locais do mundo também usam, né, Sérgio? Porque aí você aproveita tudo o desenvolvimento tecnológico fora. Claro. Então a gente está nesse momento aí de esperar um pouquinho. Já saiu aí o 5G, o leilão do 5G, agora a gente vamos ver que faixa que vai ser alocada para o 5G privado aí. Do ponto de vista de implementação mesmo, acho que é mais segundo semestre, né, que a gente vai ter coisas mais concretas, né? Provavelmente. Eu acho que esse ano ainda, 2022, isso esquenta, né? De novo, não vai ser aquela coisa onde todo mundo vai... Que nem você compra o Wi-Fi para escritório. Não é isso, né? O caso de uso está bem claro para nós hoje, que ele vai ser mais indústria, mais aquele IoT numa versão nova, naquela teleoperação, aqueles dispositivos que precisam de bastante banda. Mais poderosa. Então, vai ser por aí, né? E, obviamente, esse tipo de solução também permitiria, não é
para alguns isso não tem tanta importância, mas também permitiria que você saia, o mesmo dispositivo saia da rede privada 5G e se movimente para uma rede pública 5G, né? Isso também traz algumas possibilidades aí, né? Você imagina que agora você não vai ter área sem cobertura, né, de celular, de rede celular, sendo a cobertura das operadoras ou cobertura privada feita pela empresa mesmo, né? Isso traz algumas ideias aí, né? Algumas ideias e desafios, né? Ficar mais complexo o ambiente. Mas, enfim, isso. Uma outra coisa que eu queria conversar com você também era o seguinte: um dos passos mais importantes numa transformação digital é quando a empresa está pronta para migrar os sistemas para a nuvem, né? Dizem que, inclusive, esse talvez seja uma das primeiras coisas que você tem que fazer, né, numa transformação digital. E com isso ela vai garantir escalabilidade, flexibilidade e segurança. Eu queria saber, na experiência da NTT, como é que é esse processo das empresas migrarem para a nuvem? Como é que isso está hoje em dia? Está sendo fácil migrar para a nuvem? Vocês estão vendo mais e mais clientes migrarem? Como é que está esse processo aí, no Brasil principalmente? Muito bom. Sérgio, a gente já passou por uma fase recente, né? Essas coisas estão tão rápidas hoje, né? A gente passou por uma fase em que todo mundo, quando falava nuvem, falava assim, não, mas não é seguro. Não, mas é muito caro. Não, mas a gente não tem link, os links estão ruins para chegar para a nuvem, vai ficar tudo mais devagar. Isso não tem tanto tempo, né, Sérgio? Estamos falando de, sei lá, 6, 7 anos atrás. Essa fase já passou. Ninguém fala mais, ou poucos falam, alguns têm que falar por uma questão de legislação, mas poucos falam hoje de meu dado não vai estar seguro numa nuvem. Né, sabe, eu vou levar meu data lake para lá, vou levar meu database para lá, vou levar dados sensíveis, não se discute mais, não temos ouvido, né, a gente está conversando com nossos clientes, não costuma ser um issue mais, e esses issues já foram, né, a gente vê no Brasil, respondendo a sua pergunta, o movimento continua acelerado, a gente teve sempre acelerado, o Brasil, a gente ouve dos fornecedores de nuvem, dessas grandes empresas que fornecem nuvem, que o Brasil, ele acompanha o primeiro mundo aí, digo assim, o tanto de gente que migra para a nuvem aqui é parecido lá fora, o que não acontece em todas as tecnologias. Aqui no Brasil, algumas tecnologias a gente demora mais para adotar, por vários motivos, você provavelmente já acompanhou isso. Nuvem não é o caso, a gente está meio que para e passo. Você pode observar se você observar o crescimento que você tem no Brasil das infraestruturas de nuvem, desses grandes provedores, você já acompanha, você percebe já que o Brasil está migrando. A gente está falando de taxa de 20%, 30%, 40%. Né? Quando nós fazemos algumas pesquisas, Sérgio, perguntamos para os nossos clientes se eles estão migrando coisas para a nuvem, pretendem, praticamente 100% dizem que se não estão migrando, vão migrar. Tá? Então, sim, é um movimento que acontece absolutamente aqui. Né? O que a gente vê acontecendo é que, aí, num segundo pedacinho da sua pergunta, é que nem todas... Aí você tem que olhar para a aplicação, né, Sérgio? Você olha, o que a gente tem feito hoje que tem dado muito certo? A gente faz um tipo de um assessment, né, uma verificação ali junto com o cliente de parâmetros que normalmente tem a ver com a maturidade da aplicação para a nuvem, a importância que essa aplicação tem na empresa e o que essa aplicação quer no seu futuro, né? E olhando para esses parâmetros, você decide ajuda o cliente a decidir o que vai primeiro para a nuvem. Porque todo mundo, né, é comum você ver as empresas com várias aplicações rodando, o que eu faço primeiro? Como é que eu experimento? Porque também, nuvem, Sérgio, requer um conhecimento específico. Quem conhece de on-premises não necessariamente conhece de nuvem. É um linguajar diferente. Por mais que a teoria seja parecida, o linguajar é diferente. Exatamente. Então, por exemplo, você tem uma estrutura de dados e backup que você tem dentro de casa, quando você leva para a nuvem, é outro linguajar. A nuvem espalha isso geograficamente, já automaticamente, você usa PaaS, e aí o PaaS esconde coisas que você fazia dentro de casa, mas te ajuda muito. Quando você vai fazer conexão de rede, você tem um roteador dentro da sua casa, elementos de rede dentro do on-premises, eles são complexos. Quando você vai para a nuvem,
existem lá os elementos de rede que também são complexos. Os elementos de segurança que você usa on-premises, eles são complexos aqui em on-premises e complexos na nuvem, e diferentes. Então, se você tem um profissional que você treinou para on-premises, não necessariamente aquele profissional vai estar treinado para a nuvem. Resumindo, a gente então olha com o cliente, vamos começar com alguma coisa para levar para a nuvem, para quem não começou ainda, observando que se você levar tudo, você mata a empresa também, por vários motivos, né? Primeiro, a empresa tem que se acostumar com esse linguajar novo. Então, a gente ajuda os clientes com isso. Mas posso te dizer que hoje todo mundo está fazendo alguma coisa, né? Eu não sei se você lembra, Sérgio, acho que um fato que eu sempre gosto de lembrar para pessoas como você que já estiveram ali na lida, né, desse dia a dia de CIO, houve um momento, eu vou contar uma anedota, mas que ilustra o que está acontecendo. Teve um momento aí que várias empresas grandes, médias e grandes, foram montar as suas próprias nuvens privadas, tá? Ou privativas, porque tem gente que não gosta da expressão nuvem privada. E aí, não sei se você se lembra no momento do OpenStack, CloudStack, tecnologias através das quais montávamos nuvens on-premises, com automação, com chargeback, e as características, várias características que a gente gosta na nuvem pública. Isso foi um momento, há poucos anos atrás, várias empresas grandes montaram nuvens assim, falavam, olha, a gente vai levar para a nuvem pública só o básico, ou teste, quality assurance, desenvolvimento, testes, e a gente roda as coisas na nossa nuvem privada, porque eu vou montar a nuvem privada aqui dentro. Tecnologias complexas, porém muito interessantes. Sérgio, esse momento durou um tempo, mas hoje a gente não está vendo mais essas empresas fazendo isso. Algumas ainda fazem, mas eles perceberam que se você está lançando features para os seus clientes, você CIO, se propõe a fazer uma nuvem privada e lança funcionalidades de nuvens para o seu cliente interno, que é o mais importante, né? Então, as suas áreas de negócio que querem desenvolver coisas, quando você compara você como o dono de uma nuvem versus essas grandes nuvens públicas, você percebe que você perde a corrida. Cada uma feature que você lança para o seu usuário interno, agora eu lancei um catálogo onde vocês vão ter aqui serviços de tratamento de dados, inteligência artificial diferentes. Quando você fez isso e demorou um ano para fazer, a nuvem pública já fez, cada dia ele lançou um desses, ou mais. Entendeu? Então, quando você opta por fazer você dentro de casa, você está correndo contra, você está querendo competir, você CIO, você quer competir contra milhares de desenvolvedores da AWS, da Microsoft, do Google, da Oracle, dos chineses, né? As nuvens chinesas também estão chegando aí, são enormes e super bem estruturadas, e outras. Então você está concorrendo, você está querendo competir com isso. É difícil competir com isso, Sérgio, a menos que você vai ter que ter milhares de desenvolvedores. Você está competindo contra empresas que trazem os melhores desenvolvedores do mundo e com uma escala gigantesca, né? Então o que a gente viu acontecer? Empresas grandes agora percebendo que sim, preciso deixar coisas on-premises ainda, mas um movimento bem mais massivo para as nuvens públicas. Então, estou falando tudo do Brasil, tá? Então, você pega as grandes empresas do Brasil fazendo editais ou fazendo negociações com nuvens públicas para levar grandes quantidades. Perceberam que na nuvem pública tem muito mais serviço, Sérgio. E o serviço todo dia está saindo coisa nova. O ritmo de lançamento de funcionalidade é inacreditável. Perfeito. Então, eu dei uma longa resposta para te dizer assim, a gente está vendo mas eu acho que é interessante, bem grande, né, porque isso abre, principalmente para o executivo, né, que está assistindo a gente, de forma bastante clara, né, a complexidade e a amplitude desse mundo da nuvem pública, né, porque muitas vezes o executivo, né, o CEO, o C-Level, ele está muito preocupado com a questão de custo-benefício, com a questão da cultura, e existe uma questão aí também tecnológica, de arquitetura, que a gente não pode fugir. Que afinal de contas, tudo aquilo que a gente quer mudar, a gente vai ter que repousar em cima dessa fundação, né, que é a infraestrutura, que é a nuvem. Então, eu acho que é importante o que você está colocando. Te agradeço até pelos detalhes aí que você está trazendo, porque é uma oportunidade de estar se tornando isso mais transparente, né? E por falar em transparência, saiu uma notícia, né, de que vocês montaram aí um Security Operating Center no Brasil. Isso é decorrência de oportunidade,
ou realmente nós estamos com o mundo, né, ou o Brasil está com riscos de segurança cada vez maiores e vocês estão querendo assegurar melhor os seus clientes, ou os dois, né? O que está acontecendo para vocês montarem um SOC no Brasil? O SOC no Brasil, Sérgio, é um sonho antigo. Eu estou na NTT Limited há 9 anos. Eu posso dizer que a gente sonhou há bastante tempo. Quando você monta um SOC, a gente gosta de fazer as coisas direito aqui dentro de casa, né? A gente gosta de fazer bem feito. Quando você monta um SOC, você precisa ter muitos conhecimentos, né? Então tem que ter muita gente, são profissionais diferenciados, né? Porque você está lidando com um assunto hiper complexo. Na nossa área, né, de TI, a gente tem assuntos um pouco mais triviais e tem os assuntos mais complexos. Esse é um assunto hiper complexo. A gente sempre namorou. A NTT Limited no Brasil cresceu bastante. A gente tem SOCs internacionais, a gente tem uma prática de segurança super forte na empresa. Então a gente conseguiu, felizmente, pela escala que nós temos hoje podemos humildemente falar que somos uma empresa média para grande, no nosso setor é uma empresa grande, né, de um setor de integração de infraestrutura mesmo. E o que a gente vê, Sérgio, principalmente nossos clientes precisam desse tipo de serviço. Nós somos uma empresa que trabalha muito com os grandes fornecedores de tecnologia para ajudar a selecionar, entregar no menu para o cliente, ajudar o cliente a implementar, e também temos que ter serviços avançados para que a gente possa ajudar o cliente a operar. É isso que é o SOC, né? Operar uma infraestrutura complicada. E aí, como você bem observou, a questão segurança, a questão de cybersecurity, né? A gente não oferece, a gente não tem guarda, né? A gente não tem carro forte, essa parte de segurança a gente não tem, mas a parte de cybersecurity está cada vez mais sofisticada e o cliente precisa de ajuda, Sérgio. É impressionante o que a gente vê de ataques novos. A gente tem tido muito, obviamente eu não posso divulgar o nome dos clientes, mas a gente está vendo muito, é comum a gente fazer um SWAT team que vai correr para dentro do cliente para ajudá-lo com um incidente. Muito incidente de ransomware. Tá feia, muito feia. Tá, né? Feia, Sérgio. Tá feia. Obviamente, as empresas muitas vezes não divulgam, né? O LGPD exige que você divulgue quando algumas coisas acontecem, porém, tem muito mais coisa acontecendo do que é divulgado. A gente vê isso aumentou, Sérgio, aumentou, e principalmente agora, esses ataques de ransomware, onde o atacante está tentando anular o acesso a dados, né? Isso é uma coisa que acontece rápido, então você tem que agir rápido. A gente está tentando ensinar nossos clientes a fazerem isso, como é que distribui os dados, etc., né? Como que você protege, mas não adianta, a gente já aprendeu no mundo de segurança que você protege, mas você vai ser atacado, alguém vai quebrar alguma proteção sua, vai passar por alguma proteção. Então você tem que saber proteger o pós-ataque também. Então o SOC tem um pouco disso, né? O SOC tem um pouco da prevenção, mas tem muito do pós-ataque, do forense para saber por onde passou, o que aconteceu, até onde foi esse ataque, né? Então o SOC tem isso, a gente concentra esses serviços, a gente tem alguns serviços básicos, né? Desde o serviço de você fazer a gestão de dispositivo de segurança, nos pedem muito isso. Eu tenho um firewall, gerencia para mim esse firewall, cria regra para mim, deixa ele redondinho, porque eu tenho um pouco de medo de não estar sabendo de tudo que eu preciso fazer aqui, mas desde esse tipo de serviço até o serviço, como eu te falei, de forense, né? Análise de vulnerabilidade, e por aí vai. Então o SOC muita demanda. A gente lançou o SOC, Sérgio, no começo desse ano, a gente fez um anúncio público, já estamos com quase 50 pessoas no SOC. Tamanho foi a adoção, a gente tem clientes grandes, alguns deles pediram nosso serviço, ou seja, do ponto de vista de negócio para nós, num business de serviço foi super bom também, sabe? Deu super certo. Então, vocês estão de parabéns aí. Panachão, a gente está chegando aqui no final da entrevista. Eu acho que está muito claro aqui a importância das nuvens, né, principalmente da nuvem 5G, da nuvem pública, o que isso pode trazer, como isso está começando através da parte mais, vamos dizer assim, industrial robótica, né, para diferenciar um pouco, né, do IoT, né, que tem uma limitação aí de dados e de amplitude. Eu acho que está muito claro o expertise que vocês têm
não só na gestão desse mundo, né, de nuvem específico até para telefonia, mas também na gestão da segurança, né? Então eu acho que fica aqui uma mensagem muito forte de que isso é um mundo complexo, é um mundo que precisa ter apoio para quem quiser brincar de transformação digital, porque na realidade não é brincadeira, isso é uma coisa extremamente séria, né? E eu queria te agradecer muito aí o teu depoimento, né? As portas estão abertas. Vamos ver se daqui a 6 meses, né, mais tardar, a gente senta de novo para discutir outras novidades aí que vocês vão estar trazendo, que eu sei que não vai parar por aí, né? E também agradecer as pessoas que estão assistindo a gente, né? Reiterar mais uma vez aí, quem não assinou o canal, por favor, considera. Isso é muito importante para a gente. Apertar o sino aqui para acompanhar as discussões que a gente está tendo sobre transformação digital. E desejar aí um bom 2022 para todo mundo. Agradecer mais uma vez aí ao Panachão e até a próxima.